Propostes, soluções em concreto. A Propostes é uma empresa que atua no setor de construção civil, fabricando produtos à base de concreto, blocos, pisos, cruzetas, manilhas, meio-fio e postes, sendo este a base principal da linha de produtos. Solidez, qualidade e tradição. Esta é a Propostes. Cadê meu alô trem-bala? Cadê meu alô trem-bala? Cadê meu alô trem-bala? Cadê meu alô trem-bala? Tá entupido aqui de zap dentro do trem-bala, enquanto o Twitter não chegar. Aqui, todo mundo sabe, é canal 512345, é Pé de Pinto, todo mundo sabe. Aqui é o canal do trem-bala da verdade e da polêmica. E aqui é Rádio Povo CBN, AM 1010. Pode chamar ou não. Regis Medeiros, tá bom. Até agora não. Mas vamos lá. É um fato pontual dentro e extra dentro do programa. Rádio Povo CBN, AM 1010. 3 erros capitais do Fortaleza, Sérgio. Juntando os dois jogos, que o jogo foi 180 minutos, mas o de ontem propriamente dito. Como perde gols ou chega atrasado para concluir a defesa, o ataque do Fortaleza. Segundo erro graço, a defesa sentiu a falta do Quinteiro. Não tem a menor dúvida. Não estou dizendo se ele em campo, o Fortaleza iria ganhar. Ganhou uma vitória com saldo. E o terceiro defeito foi o time não soube segurar o resultado. Trem-bala o grande Zé Eduardo, baiano meio campo, que passou pelo Ceará e pelo Fortaleza, disse uma frase célebre. Qual foi? Depois dos 40 minutos não tem mais jogo. Estoura a bola, joga a bola para a lateral, seca a bola, trem-bala. Muito bem. Nós estamos ao vivo agora, o Trem-Bala e a TVC, com a repórter Soraya Santos, diretamente da sede do Ministério Público, acerca do assunto que palpita na cidade sobre a paralisação dos militares da PM. Soraya, ao vivo. Venha para dentro do trem-bala, minha bela, passa adiante. Consensuada para o impasse e restaurar a tranquilidade na vida de todos os cearenses que estão tão aflitos com esta situação que tem gerado aumento dos homicídios, dos roubos, de outros crimes graves. Então, a comissão foi criada com esse objetivo de estabelecer esse canal de diálogo, buscando uma solução institucional para o problema. Então, nós tivemos algumas reuniões e eu queria fazer uma história dessas reuniões para que os senhores possam tomar conhecimento do que foi tratado. Antes da comissão se reunir pela primeira vez, diante dos 3 poderes do Estado, nós solicitamos à OAB que buscasse um interlocutor acreditado, legitimado e possível para sentar na mesa com os 3 poderes, para que pudesse vocalizar os interesses desta categoria que está parcialmente paralisada. A OAB foi até o local de concentração principal desta ação e trouxe, foi anunciado inclusive publicamente nos jornais, o nome do advogado Valmir Medeiros. Então, nós marcamos uma reunião com o Dr. Valmir Medeiros na expectativa de que ele nos trouxesse quais eram os pontos de interesse, as pretensões para que o movimento fosse encerrado. Peço aqui o testemunho de todos que estão nessa mesa e participavam daquela reunião, de que o Dr. Valmir trouxe uma pauta publicada nas redes sociais com 18 pontos, mas centrou a atenção em apenas 2 pontos
afirmando que os demais pontos poderiam ser tratados posteriormente. Os dois pontos principais eram anistia e a reestruturação salarial. A conversa nessa primeira reunião girou em torno desses dois assuntos. E eram esses dois assuntos, na verdade, que haviam dado ensejo à paralisação dos policiais militares. Então, ao pedido de anistia, os três poderes do Estado, como contraproposta, ofertaram o devido processo legal. Foram muito claros em dizer que não haveria qualquer tipo de expulsão sumária, que todos os procedimentos de apuração de responsabilidade administrativa seriam acompanhados por uma comissão independente, com o auxílio da OAB, da Defensoria Pública, que as sanções seriam proporcionais aos erros, que todos teriam direito à ampla defesa administrativa, traduzindo isso em palavras do cotidiano, que não haveria qualquer tipo de perseguição, de revanchismo, apenas a aplicação da lei para aqueles que transgrediram do ponto de vista disciplinar. Na pauta também escrita havia a pretensão de uma anistia criminal, que os senhores devem saber que essa comissão não tem competência para apreciar, haja vista que a atribuição para legislar sobre matéria penal é privativa do Congresso Nacional. Então, essa questão de anistia criminal, apesar de constar na pauta escrita, não pode nem sequer ser analisada por essa comissão, porque foge à competência do Estado do Ceará, pelos seus poderes, apreciar qualquer tipo de pedido desta natureza. Então, centrou-se na anistia do ponto de vista administrativo. E os poderes manifestaram que o sentimento dos três poderes era de não acontecer uma anistia, um perdão, de forma generalizada para todos os que cometeram infrações, mas que aconteceria a devida apuração da responsabilidade com o amparo jurídico da OAB, da Defensoria, seguindo o devido processo legal. Em relação ao reajuste, a reestruturação salarial, o interlocutor naquela primeira ocasião também solicitou que a Assembleia Legislativa fizesse um esforço para que esse processo fosse votado no menor tempo possível. O deputado Evandro Leitão manifestou, inclusive, um desconforto que havia naquela casa, devido ao fato de que o parlamento chegou a ser cercado pelos manifestantes, mas que ele trabalharia junto com o presidente, junto com os deputados com quem ele tinha contato, para garantir que, voltando às atividades normais da Polícia Militar, o projeto seria tramitado e votado no menor tempo possível para atender a estes que eram os dois primeiros anseios manifestados pelo interlocutor que havia se indicado a partir da intermediação da OAB. Então, esse interlocutor saiu da presença da comissão e se dirigiu até o local onde estão concentrados os policiais. E a comissão, inclusive, os senhores estavam aguardando a saída e quando os senhores nos perguntaram, nós até nos manifestamos de forma otimista de que a negociação caminhava bem e tínhamos a perspectiva de que chegássemos a um bom termo no menor tempo possível. Porém, ainda na tarde do mesmo dia, nós recebemos a visita de outros interlocutores. Vieram à presença da comissão o soldado Noé, que é deputado estadual, o sargento Reginaldo, que é vereador de Fortaleza, e o cabo Monteiro. Essas três pessoas, quando sentaram na mesa com a comissão, já não trataram apenas dos dois primeiros assuntos
que, segundo o primeiro interlocutor, eram as pautas principais que poderiam resolver o impasse. Trouxeram à discussão uma pauta com 18 temas. E foi colocado pela comissão que a sociedade do Estado do Ceará, com a intranquilidade que ela vive, não teria tempo suficiente para aguardar uma negociação que talvez durasse semanas, haja vista a necessidade de buscar informações de ordem jurídica, orçamentária, que dependiam não da comissão, mas de órgãos do próprio Poder Executivo que não estavam lá representados. Que esta discussão sobre esses assuntos deveria ser feita num momento posterior à greve. Houve demonstração de boa vontade por parte dos poderes do Estado em atender, mas desde que isso fosse tratado no momento posterior à greve. Então, este foi o objeto da deliberação da comissão, mais uma vez reafirmando que, em relação à apuração da responsabilidade administrativa, haveria todo o resguardo do devido processo legal, com assistência da OAB, da Defensoria Pública, de comissões independentes, para que não houvesse qualquer tipo de desvio nesta apuração, de que o reajuste também, a Assembleia mantinha o compromisso de colocar em votação e aprovar, até para que os efeitos financeiros não passassem para o mês seguinte, e que os demais assuntos, a paralisação sendo interrompida, seriam objeto de diálogo permanente, institucionalizado, com esta mesma comissão. Então, esta situação foi levada ontem à noite a esse mesmo espaço onde estão reunidos os policiais amotinados. E a resposta que nós obtivemos agora há pouco, em mais uma reunião, desta feita apenas com o Sargento Reginaldo, vereador Sargento Reginaldo, e com o Cabo Monteiro, e também com o Coronel, né, foi de que era condição para os amotinados que a negociação fosse feita entre os 3 poderes do Estado e os líderes do motim, no caso, o Cabo Sabino e a Nina. Então, isso gerou uma situação de impasse, porque, inclusive, o Cabo Sabino tem um mandato de prisão expedido contra ele. Então, não faria sentido sentar à mesa do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Legislativo, do Ministério Público, da Força Nacional e do Exército Brasileiro, uma pessoa que está nesta condição. Então, essa é uma limitação do ponto de vista institucional. Institucional. Nós não poderíamos, do Executivo também conversamos agora há pouco, visitamos a 10ª Região Militar, conversamos lá com o nosso general Cunha Matos, e tratando desse assunto, o sentimento generalizado é de que não se pode sentar à mesa com um interlocutor que esteja nessa condição. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ou seja, resumo desta ópera toda aí, com relação à situação por que passa o Estado do Ceará, principalmente aqui em Fortaleza, com a rebelião de uma parte da Polícia Militar do Estado do Ceará. E o procurador, que é o chefe do Ministério Público Estadual, fez uma exposição dos motivos. Ele quis chegar onde, Sérgio? Esclarecer à sociedade o papel da comissão. No final, para ser mais breve, que o procurador foi muito extensivo na sua análise, ele tentou explicar o beabá todo. Final da opereta bufa. O motim continua. Nada foi resolvido. Os policiais amotinados no quartel do 18º Batalhão de Antônio Bezerra não abrem mão. Por quê? Porque um
dos porta-vozes desse grupo é o sargento, é o cabo Sabino. E o procurador diz que tem uma ordem de prisão emitida contra o cabo. Então a comissão não vai sentar representante da justiça com um cidadão que tem ordem de mandato de prisão. Então tudo fica como está, Temara. Chegamos ao 13º dia e, pelo visto, a situação vai ser difícil ser contornada. O governo não cede, tem seus motivos, muitos motivos. Os policiais não abrem mão, querem anistia geral, querem isso, aquilo outro, reestruturação. E, por fim, o negócio simplesmente não anda, porque um dos representantes não vai sentar à mesa da comissão pelo fato de estar com mandato de prisão expedido. Passa adiante. Muito bem. Então aí está o resumo de tudo que falou o chefe do Ministério Público e presidente da comissão, o advogado Manuel Pinheiro Freitas. Se não for na base da negociação, vai continuar nesse chove não molha. A posição, agora a opinião é minha, a posição do governador Camilo Santana em todo este episódio é uma posição que qualquer chefe de Estado tomaria. Não tinham aprovado o acordo, tinham. Não tinham referendado o acordo também. Não iria para a Assembleia para que fosse votado em regime de urgência? Sim. De repente viraram a mesa de tudo isso, não aceita a proposta. Ora, se a proposta foi feita na base do comum acordo, a Polícia Militar estava lá representada, inclusive, pelo deputado federal, o capitão Wagner, que estava nesta reunião, assinou o acordo. Como é que o governador, depois de tudo que ficou acertado, iria voltar atrás? Ele ficaria refém. Ele ficaria refém. E o resultado aí está, criou-se um impasse. E haja negociação, e a coisa só anda na base da negociação. Parte cede de um lado, parte cede do outro, até chegar a um denominador comum, se é que chega. Mas não foi o que nós entendemos aqui na fala do procurador, que é chefe do Ministério Público do Estado do Ceará, o advogado Manuel Pinheiro Freitas. Um lado não cede, o outro também não cede. Como vai ceder? É aquela história da faca dos peitos, do ou dá ou desce. Você não impõe nada, muito menos desta maneira, a quem governa um estado como o do Ceará, no caso, o governador Camilo. É a autoridade maior do estado do Ceará, é o governador. Como ele vai ceder depois de um acordo que foi batizado, crismado e tudo, porque houve uma reviravolta, ninguém aceita mais o acordo? Ah, meu Deus do céu! Para que serve acordo, palavras e assinatura? Então o governador está na dele, de não ceder diante da pressão e muito menos de ser refém de faca nos peitos. Enquanto isso, o reflexo está nessa situação em que se encontra o estado do Ceará e principalmente aqui em Fortaleza, ressaltando uma parte da polícia militar. A outra parte está em plena atividade. Mas houve a rebelião, todo mundo sabe, amotinaram, todo mundo sabe, mas uma parte
e a outra está em atividade. A outra parte não aderiu a este movimento de rebeldia. Veja que ponto chegou. O impasse reside exatamente aí. Ou abre mão do lado, ou abre do outro, e aí, se não houver um entendimento, para se chegar a um denominador comum, não se vai a lugar nenhum. E o governador está aberto realmente ao diálogo. Ele quer dialogar através dos seus representantes. Estava lá um deputado, que é o representante do governo, é o líder do governo, está lá representando o governador Camilo. E com uma posição fixa do governador. Você não põe faca nos peitos de um governador. Faça isso ou nós vamos continuar com a rebelião, com o motim, com essa história toda. Não pode ceder e, segundo ele, não irá ceder, a não ser que se chegue a um grande acordo. E aí está difícil. Como o Sérgio falou, 13º dia nesse clima de tensão, porque passa principalmente a cidade de Fortaleza, entregue aí aos vândalos. E aí você faz o quê? Ou se chega a um acordo, ou não se vai a lugar nenhum. Olha o dedo do trem-bala. E gira, 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 gira. E gira mundo, terra, no ar, e gira é tudo. Passa adiante, Regis Medeiros. Que tal mudar um hábito este ano? Você pode buscar uma nova atividade física, escolher trocar o doce por uma fruta, se comprometer a usar menos o celular ou ser mais forte que o sofá. Pode ser difícil, mas estaremos juntos nessa. Acesse nossas redes sociais, @Unimed Ceará, e veja dicas para te ajudar nessa mudança. Mudar um hábito. Esse é o plano. Unimed Ceará. Não para,